Em Malaquias capítulo 3, versículo 17, diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, quando uma pessoa é de Deus, o maligno não toca. Quando uma pessoa é de Deus, o diabo, ele não toca. O inferno não tem poder sobre uma pessoa que é de Deus. Quando uma pessoa, ela é de Deus, então não tem depressão, não tem macumba, não tem inveja, não tem diabo que toque nela, porque Deus é o responsável dela. O Senhor dos exércitos assume a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Por isso que ele diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Mas quando ele diz eles serão, é porque ainda não são. E a pergunta é: de quem você é? Essa é a pergunta. De quem você é? Está mais do que provado que está dentro da igreja não significa nada. E me perdoe falar assim, eu quero ajudá-los. Está mais do que provado que vir na igreja é bom, ajuda, mas não significa muita coisa. Então, de quem você é? De quem eu sou? Porque se eu sou de Deus, e já vamos falar como que uma pessoa é de Deus, então se eu sou de Deus, Ele é o responsável da minha vida. O Senhor dos exércitos assume o compromisso de cuidar de mim. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é isso. Você tendo o seu filho, você era responsável do seu filho. Você assumiu o compromisso de cuidar dele. Se de repente não houvesse comida, você deixaria de comer, mas daria comida para ele. Era a sua responsabilidade. Você teria que cuidar dele. E quando que uma pessoa, ela é de Deus? Ela é de Deus quando voluntariamente ela se entrega para ele. Quando voluntariamente, Deus não obriga ninguém a nada. Ele não coloca uma faca no pescoço de ninguém. Então uma pessoa, para ser de Deus, ela voluntariamente, ela tem que se entregar para ele, como no passado, ela se entregou para tantas coisas. Como no passado, ela se entregou para tantas pessoas. No passado, a pessoa se entregou para tantas coisas, para o vício, se entregou para a prostituição, se entregou para o roubo, mas não se entregou pela metade, se entregou assumindo risco. Não, eu me entrego para o vício e eu assumo o risco. Eu me entrego para o vício e eu assumo o risco de uma overdose. Eu me entrego para a prostituição e eu assumo o risco mínimo de uma gravidez. Eu me entrego para o roubo, eu me entrego para o assalto e eu assumo o risco de morrer, não com uma bala perdida, mas com uma bala bem definida, com um destino definido. Eu assumo o risco. Então tem gente que se entregou assim
para tantas coisas, como também para tantas pessoas, se entregou para outras pessoas que nem sequer conhecia, mas se entregaram, e se entregando para tantas coisas e pessoas, foram tratadas como um lixo, foram tratadas como nada, e hoje se encontram desprezadas. Então, quando uma pessoa se entrega voluntariamente assim para Deus, se entrega por completo, ela passa a ser de Deus. Não é ter uma religião, não é apenas estar dentro de uma igreja, mas é ser de Deus, ela passa a ser de Deus. E pelo fato da pessoa se entregar para Deus, ela entende que a prioridade é o Espírito Santo, ela entende isso, ela entende que buscando o Espírito Santo, todas as demais coisas serão acrescentadas, ela entende, e infelizmente, isso tem sido difícil das pessoas compreenderem, porque nós temos ensinado, temos orientado, temos pregado, temos feito de tudo para mostrar que o Espírito Santo, ele deve ser a prioridade, mas normalmente a reunião termina, e as pessoas que ouviram a palavra, elas procuram orientação, procuram conselhos, procuram direções, mas falam apenas dos problemas, por quê? Porque a palavra não entrou, a pessoa está na igreja, a pessoa está ouvindo, mas não se sabe onde a cabeça dela está, ela está na igreja, ela está ouvindo, mas nós não sabemos aonde que a cabeça dela está. De repente ele está na igreja fisicamente, só fisicamente, a palavra não entra, e conforme já ensinamos, se a palavra não entrar, o Espírito não vai entrar. Mas quando a palavra entra, a pessoa diz assim: entendi, peguei o Espírito, e ela se entrega voluntariamente, então essa pessoa, ela passa a ser de Deus. Pessoal, eu estou sendo agressivo nas palavras, mal educado, que bom, a intenção é ajudar. Então, essa pessoa passa a ser de Deus, ela está cheia de problemas, ela está cheia de dificuldades, e de repente ela tem problemas hoje, que quando ela era do diabo, ela não tinha. Hoje, ela sendo de Deus, ela enfrenta problemas que quando ela era do diabo, ela não tinha, problemas maiores e piores, mas hoje tem algo que faz toda a diferença, ela é de Deus, de Deus. Então ele diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, de quem eu sou? De quem você é? Todos nós, creio eu, todos nós amamos essa obra, todos nós amamos a Igreja Universal, é a nossa mãe, mas não é suficiente sermos da igreja, temos que ser de quem? Não ouvi, temos que ser de Deus. Naquele dia serão para mim joias, ou seja, você foi usado, jogado fora ou jogada fora, tratada como um lixo, e eu posso até usar essa expressão, porque eu orando nessa semana, eu usei até para mim, eu falei: meu Deus,
o Senhor sabe que eu não sou um cachorro sem dono. Mas de repente, você foi usado, jogado fora, tratado como lixo, e se encontra numa situação assim, como se não tivesse dono. Mas Deus, Ele promete fazer de você uma joia. Ele promete tratar você como uma joia. É isso que Ele promete. Então aí entra o que nós falávamos no princípio. Ele passa a ter a responsabilidade. Ele passa a ter o cuidado. Você passa a ser uma joia para Ele. Poupá-los-ei de quê? Do mal e dos maus. Poupá-los-eis do mal, mas não apenas do mal, também de quem? Dos maus. No passado, quando eu digo você, se for o caso, no passado, quando você se entregou a coisas e pessoas, ninguém te poupou. Ninguém te poupou. Você foi usado, jogado fora, tratado como lixo, chegou até a igreja não tendo dono, mas Deus promete, você sendo dele, Ele promete que você vai ser uma joia, e ainda que hajam problemas, Ele vai te poupar. Ele vai te poupar. Ele poupou Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Ele poupou Daniel do mal e dos maus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus os poupou do mal e dos maus. Então Ele promete poupar, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, o segredo aqui é a pessoa servir, é a pessoa perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Aí entra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Ele nos guia. Se o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, então Ele nos mostra como servir a Deus. Ele nos mostra como fazer a vontade dEle. Ele vai te guiar até a pessoa certa. Até a pessoa certa. Você sendo dEle, Ele vai te guiar até uma pessoa que também é dEle. Ele vai te guiar na sua vida profissional. Ele vai te guiar como esposa, como mãe, como marido, como pai. Ele guia toda a verdade. Ele ensina. Mas você tem que ser dele. Ou seja, você precisa se entregar voluntariamente. É tudo por tudo. É corpo, é alma, é espírito. É 100%. Então, quando essa pessoa se entrega 100% de maneira voluntária, e todos nós sabemos o que é se entregar 100%. Porque será que tem alguém aqui, por mais novo que seja, por mais jovem que seja, que nunca se entregou 100% para alguém ou para alguma coisa? Todos nós sabemos. Mas se você fizer isso, se você se entregar para Ele, voluntariamente, 100%, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te mostrar como servi-lo, e haverá uma diferença na sua vida. Uma diferença que não ficará limitada na diferença da íris, do olho esquerdo para o direito, ou da íris para os demais olhos. Uma diferença que não ficará limitada
nas 10 digitais dos seus dedos, ou comparando as suas digitais com as digitais dos demais. Uma diferença que será a assinatura do Altíssimo na sua vida. Quem olhe para você, reconhecerá em você o poder de Deus.